Fala, família palestrina, como que tá, galera? Tudo bem? Uma boa madrugada na medida do possível para todo mundo. Se você for ver esse vídeo aqui no outro dia, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos aí, tamo junto. Fizer uma transmissão ao vivo do jogo pela Rádio Palestra Oficial. Se você não conhece, procura lá no YouTube Rádio Palestra Oficial. Se inscreva no nosso canal, dá o like lá, curte, compartilhe e assista lá as transmissões que todo jogo do Palmeiras nós fazemos ao vivo. Bom, vamos falar um pós-jogo que a gente tem que dar cara também aqui para apanhar aqui, para ser zoado e para falar umas verdades também no pós-jogo aí. Eu vou falar um pouquinho do que foi esse Palmeiras e Boca Juniors aqui, tá? Não vamos falar aqui não, do confronto total, tá? Bom, seguinte, galera. Vamos começar já falando de responsabilidade. Eu coloco, tá, a desclassificação do Palmeiras em total responsabilidade do Abel Ferreira. Vai aparecer um monte de Abelzetes aí, não me toque. Coloca o Abel, é o maior técnico do Palmeiras do último século, da última década, tá? É o melhor técnico do Palmeiras, o mais vitorioso, tá? Mas ele erra. Enquanto passarem a mão na cabeça dele e dizer amém para tudo que ele fala, esses erros vão continuar a acontecer, tá? O Abel, ele é um pouco teimoso, ou muito teimoso, como foi agora, tá? A gente fala assim, mas se criticar o Abel, não tem contratação da Leila Papa. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai jogar na costa da Leila, que eu não tiro culpa dela também, tá? Não tiro nem culpa dela. Mas se colocar em proporção do Abel é maior. A eliminação do Palmeiras hoje, pelo Boca Juniors, responsabilidade Abel Ferreira, técnico teimoso do Palmeiras, tá bom? Por que eu falo teimoso? Porque ninguém, absolutamente ninguém, tá, faz eu mudar de opinião de que o Endrick tem que ser titular desse time. E eu já venho falando isso, quem acompanha na rádio sabe, eu já venho falando isso há jogos atrás. Sabe por quê? Porque é simples, é só você ver números, é só você ver desempenho. O que o Arthur está desempenhando hoje no Palmeiras que garante a titularidade dele e o Endrick no banco? Me respondam aí nos comentários. O que o Rony hoje está fazendo para o Palmeiras, hoje, momento, que garante para ele a titularidade e o Rony tem que ficar no banco? Tá? Deixa nos comentários. O que o Mike joga de ofensivo, coloca o Mike para jogar de ponta, de meio ofensivo? O que o Mike faz no jogo em si que garante a ele a titularidade e o Endrick tem que ficar no banco? Deixa nos comentários. Estou falando momento, galera. Momento. O Arthur há uns 2 meses não vem jogando bem. O Arthur há 12 jogos não faz um gol e não dá uma assistência. 12 jogos, são números, são fatos, tá? O Endrick já vem há mais de um mês e meio não dando. O Endrick ajuda demais, é esforçado, marca, eu sei disso, fez título, é importante. Tá? Não estou criticando, não estou falando que tem que ser reserva, não. Estou falando que o Endrick tem que ser titular. No lugar de quem eu não sei, mas tem que ser titular, tá? Justificando o desempenho. E o Mike não precisa nem falar, ele é lateral e o Abel quer inventar ele de meia atacante, tendo o jogador da posição. Culpa do Abel. O Palmeiras de hoje, do segundo jogo contra o Boca Juniors, hoje, que fomos eliminados, Palmeiras de hoje do segundo tempo é de longe muito melhor do que o Palmeiras que foi lá na Bombonera e o primeiro tempo de hoje aqui. O Abel entrou com medo de arriscar, e eu sempre falo que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Ficou provado também no segundo tempo, quando a gente resolveu ter vontade de ganhar o jogo, tá? Quando tivemos vontade de ganhar o jogo, só deu o Palmeiras no jogo, certo? Mas já era tarde, por causa da teimosia de Abel Ferreira,
tá? E para quem está falando que esse aí é conta milagre depois de feito, não, negativo. A gente já vem falando isso aí há um bom tempo. Então o Abel tem que ser criticado. O Abel errou. A desclassificação do Palmeiras é toda na conta do Abel Ferreira. Sabe por que eu falo assim? Não, é na conta da Leila. Não. Eu não sou defensor da Leila. Eu acho que errou. Eu acho que quando perdemos o Danilo, que era o melhor primeiro volante do Brasil, quando vendemos ele, era para contratar tá? À altura, substituto direto. Quando perdemos o Scarpa, que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2022. Você não perde o melhor jogador do Brasil e não repõe. Então errou, tá? Então eu não tiro esses erros da Leila. E tínhamos que ter também mais uma contratação ali para suprir ali um ataque, tá? Mas o seguinte, vou falar assim, mas então não contratou o problema. Não, sabe por que não? Porque no jogo de hoje, no segundo tempo de hoje, o Abel mostrou que falta para ele coragem, que falta para ele confiança no que ele tem, material humano que ele tem, tá bom? Falta para ele, sabe, confiar nos moleques. Endrick entrou, mudou a dinâmica do jogo. Kevin e Luiz Guilherme mudaram a criatividade do jogo. O Endrick ofereceu perigo, ofereceu individualidade, criatividade, foi para cima, provocou expulsão, ganhou falta, deu bicicleta, deu passe. Está entendendo? Só hoje no segundo tempo. No primeiro jogo, lá na Bombonera, o Endrick, quando ele entrou, ele causou a expulsão do jogador dos caras, entendeu? Ele saiu de cara com gol, numas 2 ou 3 oportunidades, entrando aos 42 minutos do segundo tempo. Mostrou que sim, que dá para ir. Bem antes, contra o próprio Goiás, o Endrick entrou, foi para cima, levou na linha de fundo, inclusive o gol do Breno Lopes foi o Endrick que começou e criou a jogada. O porquê que o que justifica o Endrick ficar no banco de Arthur? O que justifica o Endrick ficar no banco do Rony no momento? O que justifica o Endrick ficar no banco para inventarem um meio atacante com o Mike? Nada, para mim nada, tá bom? Eu tudo na conta do Abel, tá bom? Para mim essa derrota do Palmeiras tudo na conta do Abel. Ele já vem errando desde do primeiro jogo contra o Boca lá na Bombonera e no Brasileiro também, tá? O Brasileiro também, porque ele tem que confiar mais no que ele tem. Ele mostrou e as molecadas mostraram que eles entram e dão conta do recado mais do que os que estão lá. Aí vão falar assim: mas se o Endrick entra e se o Endrick entra e não vai bem, tá bom, paciência, mas tentou. É melhor você entrar arriscar o cara um jogo, o cara não entra bem, do que manter no jogo caras que não vêm bem há 2, 3, 4, 5 jogos. Você está entendendo? Então não tem justificativa para o Abel. Não existe justificativa para o Abel Ferreira. Essa eliminação é tudo na conta de Abel Ferreira, tá? Ele vai ter que usar mais os moleques agora, porque a molecada calou a boca dele e mostrou que sim, tem condições de entrar e jogar e dar conta do recado. Precisamos de reforço? Precisamos de reforço? Sim, ok. Mas o que tem, dá para dar conta. Dava para ter feito um desempenho melhor no Brasileiro usando a molecada. Tá? Mas usou a molecada contra o Bragantino tomando virada. Molecada ganhando, meteu 1-0 e foi pra cima. Tá? Podia mesclar o time, colocasse um Rocha lá e tudo mais, e deixasse. Nesse jogo aqui do Boca, é fazer o básico, é fazer o simples. Vontade de ganhar. Aí você não entra com o Marcos Rocha com 57 anos de idade que vai tomar na costa toda hora que o Barco estava jogando na costa dele. Já jogou lá na Bombonera e aqui não foi diferente. Então você não entra com o Marcos Rocha. Você entra com o Mike de lateral. E no lugar do Mike na frente, você coloca um Endrick ou um Kevin. E no lugar do Arthur, você coloca um Endrick ou um Kevin. Você só vai sair e deixa o Rony lá. No segundo tempo, se o Rony não estiver rendendo, aí você
Centraliza o Endrick e daí você coloca o Luiz Guilherme. Você tem jogador diferenciado de criatividade, que muda a dinâmica do jogo, que muda o estilo de jogo, que deixa o jogo mais ofensivo, que deixa o time mais criativo. E não usa, não justifica. Aí eu falo para vocês, cara, eu estou falando tudo isso aí contra um Boca que não é nem de longe um dos melhores Boca dos últimos anos, e de um Boca que chegou aonde chegou agora na final, empatando todos os jogos e levando para os pênaltis, entendeu? De um Boca que jogou com um homem a menos, cara. Pô, aí você vai para pênalti, mano, contra um cara desse, contra um goleiro que das últimas 24 decisões por pênalti, né, das últimas 24 batidas, cobranças de pênalti contra ele, 24 cobranças de pênalti, 23, ele pegou 12, ele pegou mais da metade. De um goleiro que hoje, nas estatísticas do futebol, ele é o maior pegador de pênalti do mundo. Pô, não dá, meu, não dá. Não dá. Então pode colocar na conta do Abel. Você olha os números dos jogos, vou ver para vocês aqui, ó. Palmeiras, chutes a gol. Chutes, 24 chutes a gol. O Boca, 3. Desses chutes em direção ao gol, qual foi efetivo no gol do Palmeiras? 8, do Boca, 3. Mas guardou 1. Posse de bola, Palmeiras, 69%. Boca, 31%. Passes, Palmeiras, 437 passes. Boca Juniors, 212. Precisão do passe, 87% do Palmeiras, 67% Boca. Falta, 14 do Palmeiras, 13 Boca. Cartões amarelos, 4 do Palmeiras, 5 do Boca. Cartões vermelhos, nenhum pro Palmeiras, 1 do Boca, os caras jogando com a menos. Escanteio, 6 pro Palmeiras, 1 do Boca. Pô, sacanagem, com os números desse aqui, você perdeu um jogo desse aí. Abel, você entregou o jogo para o Boca Juniors. Você é o maior responsável por hoje o Boca Juniors disputar a final da Libertadores contra o Fluminense. E escutem o que eu vou falar para vocês. O Fluminense é o campeão da Libertadores de 2023. Sabe por quê? Porque o Diniz não tem medo de jogar, não tem medo de ganhar, e esse Boca é fraco, vai ganhar fácil. Beleza, galera? Forte abraço, deixa nos comentários o que vocês acham aí, pode zoar, pode querer argumentar, falar qualquer coisa em cima do que eu falei aqui, mas é isso aí que eu penso. Tamo junto, forte abraço, vamos pra cima. Acreditar no brasileiro? Desse tantinho aqui, ó. Valeu!